Pessoal, vamos falar um pouco a respeito de Paulo de Tarso. Eu já tinha começado a falar sobre as ideias dele e o seu paralelo com Sêneca. Então, aqui acho interessante pegar o contexto militar do apóstolo Paulo, escrito por Edmar dos Santos Pedrosa e Cleiton André Cruz. Que ele é? Esse Edmar dos Santos Pedrosa é um graduado em Ciências Policiais e da Segurança Pública da Academia Militar do bairro Branco, aqui de São Paulo. Ele também é um bacharel em Direito na Universidade Salesiana de Campinas, graduado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Campinas e mestrando em Teologia pela FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, e o e-mail dele é esse, espedrosa.hotmail.com. Quem seria Clayton André Cruz? Ele é bacharel em Teologia e Filosofia, mestre em Novo Testamento pela FTBSP e mestre e doutor em Teologia, ênfase na Bíblia, pela Escola Superior de Teologia Militar. Diretor, coordenador acadêmico e professor da Faculdade Batista Pioneira. E professor convidado do mestrado profissional em Teologia da Faculdade Batista do Paraná. Esse é o e-mail dele, Clayton Batista batistapioneira.edu.br. Bem, aqui estamos mostrando um aspecto de, de que Paulo teria uma vida militar. Então, quem seria o Paulo de Tarso na visão de militares? Aqui fala a autoria um forte contexto apresentado nas próprias cartas à autora de Paulo. No meio de seus testemunhos, muitas dúvidas ainda existem quanto à biografia do maior teólogo da igreja primitiva. Paulo foi um homem que deixou tudo para trás de nós na esperança da vida eterna que havia por vir? Não se discute a capacidade intelectual de Paulo. É um notável judeu ligado ao farisaísmo. É o que dizem, né? Na minha opinião, esse cara não ajudou de forma nenhuma. O motivo dessa capacidade de sua formação, desde criança, recebeu excelente informação cultural de seus pais, pertencente à classe de nobres, seja pelos serviços militares prestados a Roma. Veja, não sou eu que estou falando. Não se discute a capacidade intelectual de Paulo. Era um notável judeu ligado ao farisaísmo. O motivo dessa capacidade está em sua formação. Desde criança, recebeu excelente informação cultural de seus pais, que pertenciam a uma classe nobre, seja pelo serviço militares prestados a Roma, quer dizer, talvez os pais dele fossem militares, ou mesmo pelos serviços profissionais executados na construção de tendas. Paulo era construtor de tendas. Também para o exército romano. Quem usava tenda naquela época eram os romanos, para suas campanhas. Então, romanos tinha sempre pessoas que eram capacitadas a abrir pontes, a cavar. Uma das coisas que o romano mais sabia fazer era cavar, construir pontes, construir máquinas de guerra e levantar acampamentos. Então, isso iguala talvez o nosso Paulo de Tarso fosse um legionário ou alguém ligado ao exército, que ele tinha uma admiração pelo exército. Em toda a sua vida, Paulo teve muito contato com os militares romanos. Ele não foi em casa com seus pais e avós, provavelmente foi durante as várias prisões a que ele foi submetido. Paulo estava a serviço do império, segundo as escrituras. Eu não acredito que tenha existido um Paulo histórico. Mas, segundo as escrituras, ele estava a serviço do império. Só que tem uma problemática nesse ponto. Um cara a serviço do império poderia, se tiver carta branca. Mas se ele não tiver, se o poder recebido veio do Sinédrio, ele não poderia entrar com o poder do Sinédrio numa região que era de outro governador romano. Cada general era um governador. E os generais romanos tinham a sua posição de império, de total mando naquela região dominada. Essa autoridade era estabelecida por Roma. Era delegada por Roma a autoridade que ele tinha de império em cada região. Só que é o seguinte, a problemática vem aí. Se não foi do imperador que obteve isso daí, ele era um tremendo mentiroso. Por quê? Porque um grupo político de uma cidade não poderia interferir na administração de um governador que nem era o seu. Pior ainda,
A Síria era governada, e essa cidade ficava Damasco, ficava dentro de um reino que hoje pertence à Síria, de uma pessoa que era um rei patrocinado pelo império. Então ele não podia jamais fazer isso, só se tivesse uma autorização de Roma. Mas daí não pediria autorização para o Sinédrio. O Sinédrio não tinha jurisdição fora de Jerusalém. Nem na Judéia tinha jurisdição. Judéia não era uma coisa única. Judéia vivia segmentada em grupos políticos e teológicos. Nós tínhamos os essênios que não se davam com os saduceus, que era o pessoal que administrava o templo, o Sinédrio, que não se dava com os fariseus. Saduceus odiavam fariseus, que achavam que estavam helenizados, sendo que eles também estavam helenizados. Que não gostavam dos terapeutas, porque estavam mais helenizados ainda. Ainda juntaram a teoria helenística do Logos Criatori com o judaísmo, para tentar transformar o judaísmo em uma religião universal. Vocês tinham também os essênios de um lado e uma facção, provavelmente ligada aos essênios, que eram os zelotes. Além disso, nós tínhamos os samaritanos, que não reconheciam nem o poder do templo. Na realidade, o samaritano não reconhecia nem mesmo a geração de Davi. Não reconheciam. Achavam que Davi era um amaldiçoado, porque Ruth era sacerdotisa de outros deuses antes de se converter ao judaísmo. E tinha que passar 7 gerações para limpar. Então, isso que aconteceu. Davi se juntou a mulheres estrangeiras, fez filho na barriga de uma mulher hitita, Batsaba. Já a geração de Salomão também estava comprometida. Tanto que Salomão casou ainda com mulheres estrangeiras e passou a adorar os deuses daquelas mulheres. Então não havia mais ninguém em Judá para dar uma geração. Esse era o que os samaritanos diziam. Então o que acontece? Paulo de Tarso, ele teve muito contato com militares, até mesmo nos seus escritos ele fala a respeito disso, da indumentária, tudo. E aqui nesse trabalho fala a respeito disso, a formação cívico-militar de Paulo. Veja, não sou eu que está falando, é trabalho de professores e mestres, certo? Ligados ao militarismo também. O que é a sua cidade natal? Você envia a Jerusalém? Eu estou passando devagarzinho assim para dar tempo de vocês lerem. Paulo foi militar da reserva, serviu ao exército romano, mas a força militar de atividade era visto como um dever patriótico. Então, Paulo de Tarso, como cidadão romano de nascimento, assim como Tibério Júlio Alexandre, o homem que escolheu Vespasiano como imperador, ele também era judeu de nascimento, ele é de origem judaica, e Paulo de Tarso também. Então isso era uma honra pertencer ao exército. Servir o exército romano, uma força militar de atividade, visto como um dever patriótico. Todo homem romano livre é o que era Paulo de Tarso, um romano livre. Não importa que não tivesse nascido dentro da cidade. Ele tinha cidadania romana, e portanto ele era romano. Desde sua humanidade, tinha o dever de pegar em armas, quando necessário, para defender a cidade. Passado o perigo, o exército dispensava-se e cada um voltava às atividades normais. Inicialmente, só cidadão romano podia ingressar nas legiões, o que não significa que exclusivamente italianos os integrassem. Filhos de cidadãos romanos nascidos nas províncias, muitas vezes de mães nativas, eram igualmente cidadãos, também iam para o exército. Não havia uma idade determinada para alistar-se, mas a maioria dos candidatos a legionário estava sendo praça logo ao atingir a maioridade a que, entre os romanos, acontecia aos 17 anos, embora tenha havido variações ao longo do tempo. Durante a maior parte da história das legiões, o tempo de serviço
regulamentar era de 20 anos. O próprio Flávio Joséfos, antes de virar casaca na revolta dos judeus, ele estava a serviço de Roma. Também pode ter um paralelismo entre Paulo e Flávio Joséfos, que ambos estavam a serviço de Roma. Todavia, a respeito de Paulo, do apóstolo Paulo, segundo os historiadores, a impressão que os pais Paulo tinham para que ele recebesse educação teológica em Jerusalém não foi ruim. Essa cidade era alvo dos judeus em qualquer parte do mundo. Ali se concentrava a história da sua nação, quer dizer. E já não era a nação dele, era romano. Conforme o Sunjibete, Saulo tinha em uns 3 anos, quando foi estudar em Jerusalém. Aqui está falando aquele negócio de Gamaliel, que estudou com Gamaliel. Não podemos pensar com que idade Paulo foi a Jerusalém, uma coisa é certa. Paulo deve ter ingressado na escola de Gamaliel em algum momento durante sua adolescência, após receber profundos ensinos de seu pai. Até porque um judeu só atingia a maioridade religiosa aos 13 anos de idade, e somente a partir daí ter condições de morar longe de seus pais. Um exemplo disso é o fato de, aos seus 13 anos, Jesus ter recebido o Bar Mitzvah, ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus. Aqui tem as fontes. Doce, 2003, comigo, tal, jornal livre e tal. Quer dizer, o que esses doutores estão falando tem tudo uma história por trás. Se sempre provável que Paulo tenha sido estudar os pés de Gamaliel após completar os 17 anos. Quer dizer, partindo do pressuposto que Paulo histórico existiu. Então ele tinha um profundo saber jurídico-militar. Ele conhecia o direito romano. Uma coisa muito difícil naquela época. Isso graças a uma vida também com contato com a caserna e a vida civil. Na época dos primeiros comunidades cristãs, aparece como um grupo de leigos, advogados, escribas e sacerdotes. Seu principal intento é alcançar o objetivo religioso, também cumprindo a lei e a preservação das tradições paternas sobre as condições do mundo mudado. Paulo demonstra um profundo conhecimento jurídico em suas falas, que pode indicar que ele obteve essa formação enquanto estava em Tarso, dedicando a possibilidade de uma idade mais avançada do apóstolo como opção para a sua ida a Jerusalém, porém, enfim, se aprimorou os conhecimentos farisaicos. Aqui fala sobre o fariseu. Não por algo discutindo nenhuma, Prerrogativos legais. Paulo era profundo conhecimento das leis romanas naquele período. As leis militares regiam a sociedade civil. Paulo teve contato com isso. Pelo menos 3 oportunidades o apóstolo demonstrou um profundo conhecimento jurídico militar quando estava diante de legionários romanos. Ele é imenso sofrer alguma forma de violência ou coação na sua liberdade de ir e vir. Importante lembrar que a lei vigente sobre o uso da força era lex nulla reius publica, que protegia um cidadão romano em detrimento de cidadãos comuns. Bastava um homem abordado com um legionário apelar publicamente invocando seu direito, dizendo: se os romanos sou cidadão romano, porém não bastava invocar a qualidade, tinha que provar documentalmente esse fato, que no caso de Paulo deveria constar em seu registro de nascimento. Então Paulo de Tarso era romano de nascimento, não necessariamente nascido na cidade de Roma, mas pertencente à classe do cidadão. Ser cidadão romano não necessariamente quer dizer nascido lá, em Roma, mas adepto à cultura, ao civismo romano. E deveria também prestar serviço militar. O primeiro fato qual depois tem sido surrado em mim é uma turba provocação na cidade de Filhos, nação de alguns cidadãos locais, ou tem acusado, juntamente com os filhos, de terem provocado a privação de ordem pública. Assim, todos foram colocados na prisão. Mas quando os magistrados romanos chegaram sobre sua documentação, viram que ele era cidadão romano, mandaram soltá-los às escondidas, para não provocar uma agitação entre o povo. Então, ele era um cidadão romano, prestou serviço militar, como todo cidadão romano, que era obrigado. Roma tinha suas posições de império fora, então provavelmente, talvez ele tenha feito parte de uma legião. Como era cidadão romano, ele seria um legionário, por assim dizer. E o próprio texto fala que ele estava a serviço de Roma. Então, pessoal, vou passar aqui mais um pouco. Isso aqui, ó, é curto. Tanto é que a forma que ele teve
para morrer foi a decapitação, algo reservado apenas aos cidadãos romanos, que não podiam ser crucificados. Um cidadão romano ser crucificado representaria uma afronta ao próprio império. Era apenas reservado aos estrangeiros e a pessoas que fossem escravos e inimigos de Roma. Bem, e aqui termina considerações finais e tal. Referência: Explorando o Mundo do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos de Esperança, Paulo, Apóstolo da Graça, a Vida, Carta e Teologia, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, Saulo e o seu Tempo, Carta aos Efésios. Essas são as referências. Então, mas não é somente aqui que eu vejo esse outro trabalho aqui, ó, sobre a vida de Paulo. Paulo de Tarso, componentes gregos do seu pensamento, Romano Pena, foi que escreveu isso. Então aqui eu vejo mais coisa a respeito disso, que Paulo é uma produção romana, é um romano mesmo, não tem nada de judaico nesse cara. E quando você se tornava cidadão romano, você não podia menosprezar os deuses romanos. Suetônia, Vida dos 12 Césares. Se você menosprezasse os deuses romanos, você era preso, executado por ateísmo. E como o judaísmo é uma chamada religião exclusivista, ele jamais poderia ser um judeu de fato. Poderia até dizer que teve origem judaica e tal, mas ser judeu e ser um fariseu é questão de interesse econômico, político, né? Mas leia esse daqui também, ó, a respeito dele. Isso é interessante, falar a respeito do benefício de Alexandria, o condicionamento cultural de Tarso, o que é a cidade de Tarso, um centro filosófico, helenístico, biografias, o conceito grego de inculturação, como você sabe, Paulo define o treinamento como apóstolos gentios, afinal essa foi a missão para a qual ele foi designado na estrada de Damasco. Essa estrada de Damasco, oh caramba, tem um pergaminho essênio chamado Pergaminho de Damasco, que fala da inicialização em três anos do pensamento essênico, para a pessoa entrar na comunidade essênica. Leiam a respeito disso. O Pergaminho de Damasco. É uma mistura, Paulo é uma mistura de muitas coisas. Mas, com certeza, não é um judeu puro. E judaísmo aqui, pelo menos os judeus que eu conheço, jamais aceitariam Paulo de Tarso como um judeu. Paulo é estoicismo. Existe um sinal da presença de qualquer eco da filosofia estoica, isso aí fiz um outro vídeo, das cartas de Paulo. Os princípios da escola, de fato, por sua natureza, não estão distantes de alguns elementos próprios do cristianismo. Se apenas observar que escreve Sêneca, nenhuma escola é mais benévola e gentil, nenhuma mais amante dos homens e mais atenta ao bem comum, desde modo seu objeto literário de ser de utilidade individual, mas o interesse de cada um e de todos. A clássica, isso aqui é em mim. A clássica monografia de Beck faz uma investigação profunda dessa presença estoicas nas cartas aos Filipenses, aos Gálatas e aos Romanos. Então tem várias coisas dentro da construção de Paulo de Tarso. Eu, como historiador, apesar que eu não gostaria de falar sobre Paulo de Tarso, porque fora a Bíblia a gente não tem mais nada sobre esse homem, quem ele foi, o que ele fez. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, pode ser uma construção de propaganda romana, porque naquela época existiam grupos da fragmentada Judéia,
fragmentada no sentido de estar fragmentado em teologia e política. Talvez grupos insatisfeitos com o Império Romano, na forma como as coisas eram conduzidas, estavam em bagunça. Talvez Paulo de Tarso fosse uma mensagem contra aquela insubordinação. E criou-se uma figura mitológica do mestre da justiça, que é justamente uma parte essênia, que está dentro da figura de Paulo de Tarso. E aqui vocês veem o que está escrito, certo? Passamos devagarzinho para vocês lerem, certo? A respeito. Sobre os hechos históricos, tal, que Alexandria. Então, a minha ideia é tentar reconstruir a figura de Paulo de Tarso, o que ele foi e suas contribuições. Mas o que eu vejo de Paulo de Tarso é apenas o que está no Novo Testamento. Não tem mais nada sobre esse homem. Pelos estilos que estão, a gente consegue detectar três tipos de Paulo. Qual é o verdadeiro Paulo? Na minha opinião, Sêneca estaria escrevendo isso. Talvez o próprio Flávio José, com seu paralelismo com o próprio Paulo de Tarso, que também foi um soldado romano, certo? Que tinha autoridade por Roma, que estava naquelas regiões e depois aderiu à guerra. Não parece um paralelismo muito grande com Paulo de Tarso? Alguém que muda de lado? Então, gente, estou terminando aqui. Dá uma diminuída na leitura aqui para vocês poderem ler, certo? Se interessar para vocês. Pronto. Referência, Romano Pena. Doutor em Ciências Bíblicas, pelo Instituto Bíblico Roma. Docente ordinário desde 1983 no Novo Testamento na Pontifícia Universidade Lateranense, Roma. Esse é Romano Pena, quem escreveu esse trabalho, certo? Então, estou mostrando para vocês trabalhos acadêmicos. E aqui um trabalho sobre a decapitação em Roma, que estava previsto na lei das 12 tábuas. A lei que esteve durante a formação de Roma até sua instalação na República em 509 a.C. Mas antes era comum, né, senhora? Então, a decapitação por machado era previsto lá como crime realizado em Roma, dependendo da gravidade. Esse trabalho aqui que eu estou mostrando aqui, ó, deixa eu mostrar de onde eu estou tirando. Vocês podem ler. Isso aqui não vou mostrar todo, que é muito grande, mas vou te dar a referência do que eu estou pegando, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu puxar aqui desde o comecinho. José Henrique Pirangelli, das penas, evolução, classificação, penalidade, fidelização, suspensão condicional. Editora Splend PUC Campinas. Sobre o direito. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Só um instante que eu vou puxar. Trabalhos também feitos por Andrés. Deixa eu ver aqui se encontra.
É um trabalho até que pequeno. Só mais um instante para levantar a biografia desse homem, só para a gente, para ficar alinhado. Eu não gosto de passar nada sem biografia. Paca, tatu, chat GPT, não. Detesto o chat GPT. Mas vamos ver quem é esse homem. Vou ter que recolher a internet, mas José Henrique Pirangello. José Henrique Pirangello. Vamos ver se é assim. Ele era advogado. Ele era advogado criminalista, nascido em 1934 e morto em 2012. Era essa pessoa aqui, ó. Direito Penal Brasileiro, crimes sexuais, escritos jurídicos penais. Então, esse é advogado José Henrique Pirangello, advogado criminalista. Foi ele que escreveu isso que está aqui, José Henrique Pirangello. Então, pessoal, o que eu quero falar é o seguinte. Isso aqui eu baixei, isso aqui para mim desse jornal, que eu tenho mostrado antes para vocês. Então, a ideia que se tem é que Paulo de Tarso era um soldado, ou foi um soldado, mas talvez estivesse na condição ainda de soldado, a serviço de Roma, uma coisa é certa. Se não era soldado, era um agente. E se ele falhou como Roma, a pena para ele é a execução, pena de morte. O que acontece quando ele chega em Roma? Ele é aplaudido, ovacionado, é dado uma festa, dado um triunfo para ele? Não. Ele é preso e executado com a pena de morte. Segundo, segundo os escritos do Novo Testamento. É isso que eu queria colocar. Paulo de Tarso, um soldado romano, ou um homem a serviço de Roma. Um grande abraço para vocês e até mais.